Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é VHS 94 de 2021. É mais um filme de antologia da franquia VHS. Essa é uma franquia que eu gosto, é uma franquia de filmes antológicos, ou seja, são coletâneas de curtas que são amarrados por uma temática. E no caso, a temática aqui é que todos os curtas que a gente vê são fitas de VHS amaldiçoadas. VHS 94 é o quarto filme da franquia. Eu já falei dos dois primeiros aqui no canal, e o terceiro, que é o VHS Viral, eu nem assisti. Esse Viral saiu em 2014 e todo mundo odiou tanto ele que a franquia ficou parada desde então. Os produtores então decidiram reviver a franquia nesse ano que, além do VHS, tem uma nova caracterização que tá no nome, que todos os curtas se passam em 1994. O que faz sentido, porque VHS é uma coisa que é bem anos 90, né? Originalmente esse filme ia ser um retorno com vários diretores que fizeram curtas nos dois primeiros filmes, mas acabou que muitos deles não puderam. O David Bruckner estava focado no novo Hellraiser, o Radio Silence estava focado no novo Pânico. Para você ver como é que o primeiro filme do VHS tem uma galera que hoje em dia tá já nas franquias grandes, né? Acabou que o 94 foi um filme do VHS que repetiu só dois diretores e trouxe muito sangue novo pra franquia, com perdão no trocadilho. O que pra mim funcionou muito bem, eu gostei bastante desse filme novo. Ele abraça o trash, ele tem seus momentos tensos e eu acho que ele não tem nenhum curta ruim. Com certeza foi um grande retorno à forma pra franquia. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram VHS 94, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro, além de você apoiar a gente, você também ganha acesso a um conteúdo exclusivo que a gente libera para os membros aqui no canal. E também pode votar para escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal também. E também já vou liberar um aviso de spoiler, porque falar de antologia sem dar muito spoiler é difícil. Vai ter um trechinho agora no começo que vai ser meio geral, sem falar muito do que acontece, só falando da estética, mas depois eu vou entrar em cada curta separado e vai ter spoiler liberado. Então estejam avisados. E vamos nessa. Também é difícil falar da trama como um todo em uma antologia, já que cada curta tem a sua própria trama. Mas felizmente VHS 94, igual aos outros filmes da franquia, tem uma história de armação também. Uma história que amarra todos os outros curtas em uma narrativa e também serve como um próprio quinto curta que tá rolando ali. Então dá pra falar dessa história aqui como uma trama geral. E o que acontece é que um esquadrão da SWAT rastreou os produtores de um filme snuff que eles receberam para um armazém. Eles entram nesse armazém e encontram um lugar bizarro cheio de gente morta com indícios de que tinha um culto que estava rolando ali. Além de várias fitas VHS e televisões no lugar. Então eles vão explorando o lugar, tentando encontrar esse culto enquanto essas fitas estão rolando nas TVs e a gente vai vendo esses curtas que estão passando nas TVs de fundo. Uma coisa que dá pra começar a comentar sem spoiler é do estilo dos curtas aqui. Porque uma coisa que eu falei bastante nos vídeos do primeiro e do segundo VHS é que os curtas daqueles filmes não têm histórias tão complicadas assim. Mas eles são bons curtas de found footage porque eles são filmados de um jeito criativo. A justificativa de por que tem uma câmera gravando ali é sempre uma coisa diferente, eles acham um jeito legal de fazer isso. O VHS 94 eu acho que é bem o contrário. Em questão de direção, ele não tenta ser inventivo com a câmera. A maioria dos curtas só usa uma pessoa com uma câmera na mão mesmo, no estilo Bruxa de Blair found footage tradicional. O que é uma coisa que pode até ser decepcionante em alguns casos, porque tem alguns curtas desses que começam como se fossem ideias diferentes. Tem um que começa como se fosse um noticiário de TV, outro começa como se fosse um vídeo diário. Mas no fim das contas, todos acabam virando a câmera tremida na mão. E sem sacanagem, eu acho que todos os curtas aqui tem um momento da lanterninha, que a pessoa liga a lanterna da câmera e fica naquele ambiente escuro, só com uma lanterninha iluminando no ponto de vista lá, você vai levar um susto com alguma coisa. Mas em questão de trama, eu acho que esse talvez seja o VHS mais criativo, porque ele tem ambientes muito bons, ele tem criaturas únicas, e ele tem uns curtas que tem um roteiro maneiro, são só um surto bizarro mesmo. E eu acho também que esse é o filme do VHS mais sujo que tem. Ele aproveita mais a estética da fita VHS, ele consegue replicar a qualidade zoada e o visual característico delas. Isso foi uma coisa diferente de curta para curta, de diretor para diretor, tem uns que não se deram tanto trabalho com isso, mas alguns até fizeram esse processo, tipo, gravaram no digital, mas revelaram um filme em fita VHS, danificaram a fita de algum jeito para ela ficar com aquela característica de fita velha mesmo. Então nessa questão de visual, de emular a fita VHS, eu acho que esse filme é muito mais convincente, assim, eu gosto bastante disso. E agora eu vou falar dos curtas individualmente, então já vou liberar os spoilers gerais aqui, vamos nessa. O primeiro deles é o Storm Drain, ou Galeria Pluvial, que é dirigido e escrito pela Chloe Okuno. Esse primeiro curta é sobre uma repórter e o cameraman dela que entram no esgoto da cidade para investigar a lenda urbana
do Homem-Rato, que é supostamente uma criatura que mora nos esgotos e que foge quando a galera joga luz nele. No começo, os dois acham que é uma matéria estúpida que não vai dar em nada, mas aí eles encontram uma galera que mora lá embaixo que aparentemente louva esse Homem-Rato como se ele fosse um deus. E aí os dois protagonistas são capturados por um culto esquisito. Esse é o famoso found footage que ele tem uma estrutura que meio que não faz sentido. Ele começa como um noticiário, que é tipo uma história de armação dentro do próprio curta, e nesse noticiário o âncora chama a reportagem do Homem-Rato, fala que vai entrar ali, só que o que entra não é uma reportagem, o que entra é o arquivo bruto da câmera, que é o que a gente vai ver, né, o found footage. Então isso não faz muito sentido, porque considerando que isso foi o âncora que gravou o noticiário, era pra ele já saber o que aconteceu, porque esse arquivo não tá ao vivo, então era pra ele falar pelo menos alguma coisa do tipo: resgatamos essas imagens de uma coisa terrível que aconteceu com a nossa repórter, mas ele não fala nada, ele só puxa a reportagem como se fosse um dia normal. E também não fica muito claro se ele realmente viu o que a gente viu, porque a gente vê o cameraman morrendo na gravação, mas aí depois o âncora fala uma coisa tipo: nós ainda não temos notícias de onde está, do que aconteceu com o nosso cameraman. Então parece que isso foi editado depois, mas ainda assim, então não faz nem sentido eles terem puxado essa reportagem. Mas assim, eu vou passar um pano pra essa estrutura que não faz sentido, porque quando acaba a parte da reportagem e volta pro noticiário, é um final muito bom. Que eles vão falar com a repórter que foi resgatada lá dos esgotos, e ela só cospe ácido na cara do âncora, que derrete ali num efeito grotesco, trash pra caramba, que é muito bom. Mas essa parte principal do curta, que são os dois personagens no esgoto, é muito bem feita também. É um found footage que é compreensível na maior parte do tempo e que tem um cenário legal, essas galerias de esgoto bizarras. Sem falar em vários visuais macabros e momentos tensos de verdade, quando eles param pra entrevistar uma pessoa que eles encontram lá, e é só um cara muito esquisito, todo sujo, que começa a cuspir uma gosma preta. Eu gosto da protagonista, acho ela uma personagem legal. É uma clássica personagem da repórter que vai atrás do Pulitzer dela, que ela vê que tem uma galera que mora no esgoto e fala: nossa, a gente tem que entrevistar essas pessoas, mas é uma motivação que não é tão altruísta assim, ela só quer fazer uma reportagem sensacionalista, e depois o culto que mora no esgoto até joga isso na cara dela. Eu acho legal isso. E tem uma parada legal do roteiro aqui, que essa reportagem começa com umas entrevistas sobre o tal do Homem-Rato, sobre a lenda urbana, bem no estilo da Bruxa de Blair mesmo, e tem um personagem que é um homem muito suspeito e esquisito que fica na entrada do esgoto com uma arma. O curta faz a gente acreditar que esse cara tá envolvido de alguma maneira, ele coloca uma suspeita nesse cara, mas aí na real, quando o culto aparece, o líder é o padre que tinha sido entrevistado antes dele e tinha falado umas paradas meio torta também, mas você esquecia disso porque o cara que aparecia depois era muito mais esquisito. Mas enfim, a coisa mais sensacional desse curta não tem como. Essa vai ser a coisa que vai ser a cara do próprio VHS 94, do filme todo, ele vai ser reconhecido por isso depois, é o Homem-Rato, que é o Ratman no original, ou Hatma, que é o nome que a galera dá pra ele como se fosse um deus. E eu gosto muito que nessa reportagem, no começo, eles mostram um desenho, como se fosse um desenho amador, de como é o Homem-Rato, e parece um desenho de criança, uma coisa surreal, uma coisa mal feita. Mas aí quando ele aparece, você vê que ele é exatamente do jeito que é no desenho, ele é uma coisa surreal mesmo. É um trabalho de efeito e de maquiagem ali que é muito bizarro, é muito bem feito, é um visual bem perturbador pra um monstro, talvez um dos mais perturbadores que eu vi em muito tempo, assim, no cinema. E uma curiosidade é que o cara que interpretou esse Homem-Rato é um cara brasileiro que se chama Thiago dos Santos, que é um cara que interpreta criaturas em filmes de terror, olha só. E tem outra parada legal que no meio desse curta, pra combinar com a estética do VHS, essa coisa que foi gravado por cima, do nada entra um comercial, que é uma paródia dessas Polishop anos 90 que vendiam uns negócios esquisitos, e aí no caso é um esmagador de vegetal, que eu acho engraçado, que é uma propaganda falsa que foi dirigida pelo Steve Kostansky, que é o cara lá da Astron 6, que dirigiu filmes como Psycho Gorman e The Void. Enfim, esse primeiro curta é muito bom, eu gostei da atmosfera bizarra dele, e principalmente de toda aquela cena com a criatura, que foi uma coisa muito única. Eu acho que esse filme tem muito disso, criaturas únicas e atmosferas bizarras, mas esse curta do Ratman foi um ótimo pra começar. A fita 2 se chama The Empty Wake, o Velório Vazio, que foi dirigido e escrito pelo Simon Barrett, um cara que é mais conhecido por ser roteirista de filmes de terror, ele escreveu vários filmes do Adam Wingard, inclusive 2 curtas do VHS. A trama desse segundo curta é muito simples e muito efetiva. É um velório que está acontecendo numa noite chuvosa e a protagonista trabalha nessa funerária e tem que ficar lá para receber os parentes e amigos do morto. A parada é que ninguém vai, então o curta, a maior parte dele é só a atmosfera também. É a protagonista lá parada sozinha, só ela e o caixão. E aí tem umas câmeras paradas gravando tudo, porque foi requisitado pela família do morto que gravasse no velório.
E a maior parte do tempo são essas coisas pequenas, uns barulhos que vêm de dentro do caixão, a luz piscando, a sonoplastia da parada com a tempestade, a ambientação macabra. Ele tem um ritmo mais devagar, mas eu acho que com certeza de todos os curtas aqui, ele foi o mais tenso. E tem uma boa mudança na trama no final, quando ele mais ou menos vira um filme de zumbi. Tem uma revelação de que o morto é um cara que estava envolvido em umas coisas meio esquisitas do sobrenatural, ele se suicidou pulando de uma torre de igreja. Esse morto levanta como um zumbi e ele tem efeitos irados ali, porque é um cara que tá faltando metade da cabeça. Então tu vê ele andando desse jeito lá, e o mais legal é que a parte da cabeça que tá faltando tá no chão ali, a protagonista vê isso. Eu acho legal que isso também é relevante pra trama, porque o corpo não tem olho mais, então o zumbi que tá em pé ali perseguindo a protagonista tem que caçar ela na base do som, então ela tenta ficar silenciosa. Esse é um curta que a única coisa que eu não gosto é do final, porque é um clássico final de found footage picareta. Só acontece uma coisa incompreensível, a câmera treme toda e acaba com um rolê meio ambíguo esquisito, tipo a protagonista agora é uma zumbi? Talvez? Sei lá. Mas no geral eu também gostei bastante desse, foi uma ideia bem simples, bem tensa, que mostra que às vezes o menos consegue ser mais também. E agora a gente vai pra fita 3, que é The Subject, a cobaia, que caga na cabeça do que eu acabei de falar e fala que o mais também é mais. E esse foi dirigido e escrito pelo Timo Tjahjanto, o diretor lá da Indonésia que dirigiu um dos melhores curtas de toda a franquia VHS, que é o Safe Haven do filme 2. E o Safe Haven era legal que ele justamente era um curta que não tinha medo de surtar completamente. Foi o que o diretor fez de novo aqui, ele fez um surto muito legal. Mas ele tem uma coisa meio destoante dos outros, porque ele é o único que não pega tanto essa estética do VHS. Ele coloca uns efeitos de ruído ali, mas na maior parte do tempo a qualidade dele é muito mais limpa, é muito mais Full HD digital assim do que os outros. E isso pode distrair um pouco no começo depois que você sai dos curtas com um visual mais podreira. Mas ele se recupera disso muito rápido, porque a história dele é doida. Começa como um vídeo diário de um cientista maluco que tá tentando criar ciborgues, fazer uma coisa meio cyberpunk com cobaia humana, só que essas cobaias não são voluntárias, né? A gente que ele sequestrou, e os ciborgues acabam sendo muito mais body horror do que qualquer outra coisa. Depois desse começo que é meio que gravado no diário do cientista, o filme todo vira ponto de vista, ele fica alternando entre a visão de uma mulher ciborgue que tem uma câmera na cabeça e entre o ponto de vista de um time da SWAT da Indonésia que está invadindo o lugar e gravando a operação. Só que na real, esse time da SWAT não quer prender o cientista, porque eles estão sendo comandados por um cara muito religioso que é surtado, e ele executa o cientista e depois que ele vê que tem cobaias que estão vivas ainda, ele quer matar todos eles porque ele considera todo mundo abominação. Só que isso acaba também ativando uma armadilha do cientista que prende o time da SWAT no lugar e libera uma das criaturas boladas que ele criou ali pra matar todo mundo. E a protagonista, que é a menina com cara de câmera agora, coitada, ela só quer sobreviver. Ela tem que ficar fugindo e se escondendo do time da SWAT e do cara gigante com lâmina no braço que tá matando geral. É uma mudança de trama muito doida, porque ela começa como essa coisa meio body horror, cientista doido, até uma coisa meio de tortura, né, de experimento, mas depois vira quase um filme de ação. Tem uma parte pro final que a protagonista arranja uma arma e ela coloca embutida no braço dela, igual o Mega Man ou a Samus, ou insira sua referência de videogame aqui, mas aí ela consegue atirar com uma metralhadora e com uma granada, e como o filme tá com o ponto de vista dela, ele vira um Doom da vida, ele vira praticamente um jogo FPS, né, um jogo de tiro. Só que isso tudo com um gore muito exagerado que é muito bem feito. E a direção é muito boa, porque como ele faz essa coisa do ponto de vista, boa parte do filme são planos bem longos, principalmente no começo, com o ator que faz o cientista louco tendo uns monólogos bem grandes. Eu acho que esse cara mandou muito bem aqui. Mas durante as cenas de ação também tem uma montagem muito boa, porque ele tenta fazer tudo parecer uma cena sem cortes, né, um plano sequência. É essa sensação de ponto de vista em cena de ação que funcionou muito bem aqui. E claro que tem vários cortes escondidos, tanto com estática do VHS ali, com efeito na câmera, movimento de câmera, mas tudo funciona muito bem. E eu gosto também do suspense, porque a gente demora pra ver a cara da protagonista. A gente sabe que o cientista fez alguma coisa bizarra com ela, mas o filme tá no ponto de vista dela, então demora muito pra ela conseguir se olhar no espelho e a gente vê como que ela tá. Então isso é um suspense muito bem construído ali também. E os efeitos aqui são muito bons. Tem uns efeitos digitais que eu acho que funcionam, tipo uma parte das cenas de morte, ou até o experimento que abre o filme, que é uma cabeça humana num corpo de aranha de metal, que é uma versão terror bizarra daquele bicho do primeiro filme do Toy Story. Mas na maior parte, esses ciborgues são feitos com maquiagem mesmo e são uns efeitos muito bons. Tem esse cara, né, que é o homem ciborgue enorme que tem uma lâmina no lugar do braço e sai matando geral desenfreado.
E o que ele me lembrou foi um Flesh Pound, que é um inimigo do jogo Killing Floor, que também é um experimento humano gigante com arma no braço que mata gente. Na real, esse curta todo me pareceu uma ótima adaptação de Killing Floor, que não é uma adaptação de Killing Floor. Porque tem esses elementos meio videogame que eu mencionei, né, o jogo de tiro, e as criaturas do jogo do Killing Floor tem essa coisa de ser um experimento meio humano, meio máquina, que é grotesco, que tem um visual de terror. E eu gostei muito do final desse, que é um final meio todo mundo morreu, mas é ambíguo o suficiente. Sei lá, eu acho esse filme muito esquisito e eu gosto bastante disso. Ele ficou bem deslocado do resto dos outros curtas da antologia, mas eu me amarrei. Eu gostei demais, acho que talvez tenha sido o meu preferido daqui. A Fita 4 tem o nome simples de Terror, e ela foi escrita e dirigida por um cara chamado Ryan Prowse. Só que o terror do nome aqui não é uma parada tão simples, tipo, é filme de terror, nome terror. O terror aqui vem de terrorista, porque a trama é sobre um grupo de terroristas de uma milícia supremacista branca dos Estados Unidos que estão planejando bombardear um prédio. Só que a bomba que eles estão usando não é uma bomba normal, é uma bomba feita de sangue de vampiro, porque eles têm um vampiro preso na base deles e estão coletando o sangue dele. Quando esse sangue é exposto à luz do sol, ele só explode mesmo, como se fosse uma bomba. E esse eu acho que é o curta mais fraco do bando, apesar dele ainda ser um curta bom. E ele é um dos que tem um found footage mais realista aqui. As atuações são boas e a direção faz você acreditar que você realmente está vendo um desses vídeos bem trash de seita maluca que posta coisa em Deep Web ou sei lá. E eu li em algum lugar que eles realmente gravaram esse curta em VHS. Eu não sei se isso é verdade, não consegui conferir essa informação em entrevista com o diretor nem nada, mas realmente ele parece que foi gravado em VHS. Eu só não curto tanto ele porque eu acho que ele foi um pouco mal desenvolvido, ele dava margem pra ser uma história maior ainda. Tem muitos personagens aqui nessa milícia e todos eles são meio que iguais. Alguns dá pra você distinguir pelo visual, mas a maioria deles também não faz muita coisa, não tem muita diferença. Mas parando pra pensar, talvez eles nem precisem ser tão bem distinguidos assim, porque todos eles cumprem o mesmo propósito na trama, né? Todos eles têm a mesma personalidade. Todos eles são caricaturas desprezíveis, é isso que eles são. Porque esse é o tipo de filme que só pelos caras serem uma milícia supremacista branca, né? Tu já sabe que não é pra você simpatizar com eles e que vai ser um curta que eventualmente o vampiro vai se soltar e vai matar geral. Mas eu acho que o diretor e roteirista, né, ele fez uma parada muito boa aqui que não é só um curta simples de um vampiro matando um monte de gente, porque ele retrata esse grupo de supremacista branco como um monte de imbecil. Os caras são tão ignorantes que a maior parte do tempo eles estão se matando sem querer. Tem um cara que ele pega uma metralhadora pesadona daquelas que é fixa e vai pagar de maneirão pra tentar matar o vampiro e ele acaba perdendo o controle daquilo e mata mais gente do time dele do que qualquer outra coisa. E aí tem um cara que fica coberto de sangue de vampiro que ele sabe que explode, ele sai no sol mesmo assim e se mata sem querer. Os caras são tipo uma zona, e o líder da milícia chega até a ser engraçado a caricatura que ele é, porque ele é um cara que ele se acha o cara cult, ele é o cara foda, ele fala tudo como se ele estivesse recitando um poema, ele tem um jeito eloquente, com um vocabulário rebuscado ali, só que ninguém do grupo tá entendendo nada que ele fala, então depois que ele faz uns discursos bonitos, fica todo mundo com cara de interrogação, ele tem que explicar o que ele acabou de falar, então isso é muito engraçado. E eu gosto também do vampiro que aparece aqui, porque ele é um vampiro diferente. Ele é um monstro mais grotesco, ele abre uma boca enorme, ele arranca a cara dos outros fora. Ele mata a galera de um jeito muito mais agressivo do que um vampiro mais tradicional faria. E eu gosto bastante dessa ideia do sangue explosivo, que eu acho que é uma mitologia diferente de vampiro aqui. Isso tudo faz a criatura desse curta, apesar de ser um vampiro, que a gente já viu várias vezes no cinema, ser um tipo de vampiro bem único e memorável aqui. E esse curta tem também uma conexão com a história de Armação, porque tem um personagem que é do time da SWAT daquela história, que aparece aqui como um policial que tá fornecendo arma pra essa milícia. Mas assim, eu não tinha sacado isso até eu ver a galera na história de Armação deixando isso explícito explicando. Mas isso não é um problema tanto desse curta, é mais um problema da história de Armação, que eu vou falar dela agora, né? Essa história tem o nome de Holy Hell, seria uma coisa tipo Inferno Sagrado, e ela foi dirigida e escrita pela Jennifer Reeder. Eu já falei a trama geral, né, que é o time da SWAT invadindo o lugar e descobrindo um culto bizarro, só que eu acho os personagens muito mal estabelecidos aqui. Tá que você não tem muito tempo pra estabelecer eles, né? É um curta que é uma história de Armação. Ele não tem tanto espaço pra desenvolver igual os outros. Mas eu não sei, cara, não dá nem pra saber quem é quem aqui. Dá pra comparar isso com o curta de Armação do primeiro VHS, que eu falei isso aqui no canal. Que também é um monte de personagem que é apresentado ao mesmo tempo, eles todos têm a mesma personalidade, só que todos eles pelo menos têm alguma coisa no visual que é diferente. Um usa óculos, outro tem uma barba, outro usa um gorro. Dá pra sacar quem é quem ali, pelo menos visualmente. Nesse curta, não só o time da SWAT tá todo mundo usando a mesma roupa e todo mundo tem a mesma cara, como a direção também não coopera muito. A câmera tá sempre tremida ali, não foca tanto nos personagens, não dá pra saber quem é quem. A maior parte do curta é gente andando em corredor escuro, gritando por nomes de pessoas que desapareceram que você não tem ideia de quem elas são. E eu acho tão zoado o visual que não dá nem pra saber o que aconteceu com quem você supostamente sabe quem é, porque no começo eles mostram que quem tá gravando é esse cara de óculos, que aparentemente não é um cara da SWAT,
SWAT, ele tá lá como um convidado, ou sei lá, nunca explicam qual é a dele, e ele só some do filme. Eu não sei se aparece ele morto ou não, aparece uns caras sem olho lá, mas, tipo, eu realmente não sei. Ele só deduzo que ele morreu, né, porque, tipo, não dá pra saber. O curta é tão ruim em estabelecer personagem que no final tem duas mulheres da SWAT que são muito relevantes. Só que eu achei que tinha uma mulher da SWAT só nessa parada toda. Eu só descobri que eram duas quando as duas aparecem ao mesmo tempo na câmera. Mas assim, eu acho a direção uma zona, mas eu até gosto do visual aqui. A fotografia é diferente em questão de luz, tem essa atmosfera surreal, com umas luzes coloridas estouradas, que eu acho bonito. E o visual do cenário todo é legal, tem várias salas com televisões com estática e outras coisas mais bizarras rolando. E tem várias cenas lá que mostram os efeitos grotescos da galera que arrancou o próprio olho. É um visual bem macabro, uma parte que funciona bem pra mim isso. E eu acho a atmosfera muito legal também, que tem essa coisa do culto das fitas amaldiçoadas. E aí tem uma voz que fica repetindo uma frase no alto-falante, como se fosse um tipo de seita, um ritual ali. É quase um videodrome do Cronenberg, só que mais extremo e mais trash. Mas assim, pra toda essa construção de cenário, eu achei o final dessa uma bosta. Tem uma reviravolta estúpida que as duas policiais da SWAT eram do culto da fita o tempo todo, e aí a mina que tava no vídeo snuff que eles assistiram, na verdade, era só a policial de peruca. E elas vão trocando de figurino, colocando essa peruca escrota. Nossa, é muito ruim. E o final fica muito brega, cara, porque elas só prendem o maluco na cadeira e elas ficam tentando dar uma lição de moral nele e ficam explicando o filme, olhando diretamente pra câmera e começam a vomitar umas frases clichê de filme autoconsciente que não fazem sentido nenhum, tipo, elas falando que elas são as final girls, só que, tipo, cara, isso nem encaixa. Ninguém falou de clichê, ninguém fez metalinguagem no resto do filme todo, o que vocês estão falando? E elas falarem com a gente no final, falarem olhando pra câmera, nem é um problema, porque é um found footage, quebrar a quarta barreira é normal porque a câmera é um personagem também. Só que eu achei isso tudo muito preguiçoso em questão de roteiro, elas só pararem pra explicar a trama toda. É o filme parando nos trilhos pra te chamar de burro e fazer palestra, e aí isso eu não aturo. Mas é aquilo, a história de armação foi uma bosta, mas os 4 curtas eu gostei. A minha conclusão é que eu acho que esse é o segundo filme do VHS que eu mais gosto, porque eu ainda acho que ele é mais consistente do que o segundo. Eu acho que todos os curtas tiveram tramas bem legais, bem criativas, e o mais importante, eles tiveram visuais macabros, tiveram criaturas bem únicas, e eu achei que foi um filme bem intenso. Eu acho justo colocar ele como uma trecheira notável.